Olá, meu nome é João Baptista Cili Filho, sou juiz do trabalho há 21 anos, atualmente titular da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto. É através da AMATRA 15, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, que é uma associação de juízes que atuam no interior do estado de São Paulo ou no litoral norte paulista, no programa TJC, Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que eu vou conversar com vocês sobre direitos trabalhistas básicos. E para conversar sobre eles, nós vamos fazer uma pequena viagem à história, né? Bom lembrar que a gente é uma espécie, né, o Homo sapiens, né, o ser humano, é uma espécie de animal que data de 300 mil anos aproximadamente. E por que eu falo isso, né? Porque dependendo do tempo em que cada ser humano vive ou do espaço que ele ocupa, ele está sujeito, quando nasce, a uma organização da sociedade, da forma de produzir as coisas que ele precisa, né? E da forma de se relacionar. E quando a gente fala de direitos trabalhistas básicos, a gente está falando de uma era de pouco mais de 300 anos, né? Que a gente tem uma forma específica de produzir as coisas, que é vendendo a nossa força de trabalho, né? E através dela a gente obtém uma outra mercadoria que é o dinheiro, e com esse dinheiro a gente consegue as coisas que a gente precisa, se alimentar, morar, né? Cultura, saúde. Então, quando a gente fala em direito trabalhista, a gente está falando dessa era agora que a gente está vivendo, que nem sempre foi assim, né? Como repito, né? A história da nossa espécie é de milhares de anos, e eu estou falando de uma parte atual mais pequena da nossa história ainda. E por que existe direito trabalhista, né? Então, como eu já disse para vocês, a forma que o ser humano se organiza hoje é de venda da sua força de trabalho, que, por exemplo, não é igual à forma que os seres humanos que viviam aqui antes dos europeus chegarem, os portugueses chegarem, viviam, né? O que há de comum em todos os tempos é que, para o ser humano conseguir as coisas que precisa, ele precisa de uma coisa em comum que chama trabalho, né? Que é a sua ação, gastar sua energia com os recursos que lhe são disponíveis na natureza ou outros recursos que ele mesmo historicamente construiu para ter o que comer, para morar, para se relacionar. Então, se a gente pensar nos índios que viviam aqui antes do europeu chegar, e alguns que ainda vivem da mesma forma, principalmente na região amazônica, como é que eles faziam ou fazem para subsistir, né? Para comer, para morar, se relacionar? Eles executam o seu trabalho na pesca, na coleta de frutos na natureza, na caça, no criar os seus filhos na aldeia, e não há um sistema de troca, quer dizer, eles não precisam de dinheiro para alcançar isso, né? Eles têm uma forma de organização comunitária em que cada um tem um papel, e cada um cumprindo o seu papel, essa sociedade vai se relacionando e se desenvolvendo. Não é a forma que todos vocês têm seus pais ou as pessoas que criam vocês conseguem subsistir. Nós hoje, 99% das pessoas que vivem no mundo hoje, precisa vender a sua força de trabalho para poder ter acesso aos meios de subsistir, né? Então é por isso que tem sempre gente buscando trabalho de alguma forma ou outra, para receber dinheiro e, através dele, conseguir comprar as coisas que a gente precisa, né? Que é uma forma de se organizar que, como eu já disse, tem uns 200 a 300 anos somente, né? E por que existe direito trabalhista e direitos trabalhistas básicos, né? É pela essa experiência de produzir vendendo a força de trabalho. Através dessa experiência, a organização social, os seres humanos foram vendo alguns problemas. Por exemplo, se a gente pegar o século XIX, assim, uma história de mais de 100 anos atrás, como é que era? Era a pessoa que ia vender sua força de trabalho, era submetida a uma jornada muito extensa. Então tinha criança, mulheres, homens trabalhando
de 12 a 13 horas por dia, não tinha descanso dentro da sua jornada, não tinha descanso durante o ano, ganhava muito pouco, né? E aí precisava todo mundo da família trabalhar muitas horas para que eles conseguissem subsistir, né? Então é a partir dessa experiência de vários problemas nessa relação de vender a força de trabalho que foi surgindo pela luta dessas pessoas que vendem a força de trabalho direitos conquistados, né? Então, por exemplo, se lá no século XIX se trabalhava muito durante a jornada, então os trabalhadores se organizaram para reivindicar e conseguiram reduzir, limitar essas horas de trabalho. Então, um dos direitos básicos trabalhistas chama essa limitação da jornada, né? O número de horas limite que cada um pode trabalhar durante o dia. Bom, se não havia descanso, isso causava um problema, muita fadiga e doenças, por exemplo. Então, outra gama de direitos básicos são os descansos. A obrigação de conceder a cada trabalhador que se emprega um descanso durante a jornada, né, que chama intervalo intra-jornada, a gente chama. Também descanso durante a semana, então pelo menos um dia por semana poder descansar e receber por isso. E também descanso durante o ano, que são as férias, chamadas férias anuais, que é poder descansar um mês a cada ano trabalhado, né? Então você vê, limitar a jornada, ter descansos, tudo isso para preservar a saúde e o convívio social das pessoas que trabalham, porque enquanto trabalham não podem conviver com a sua família, com seus amigos e tal. Outro problema que se verificou nessa organização foi a questão da segurança na execução dos serviços, né? Então, muitos acidentes, né? Então você vê a pessoa trabalhando e o maquinário não é desenvolvido para ser usado de uma forma segura, que não machuque as pessoas. Então, outra gama de direitos básicos diz respeito à segurança na execução do trabalho, né? Então, há uma série de normas que prevêem como o ambiente de trabalho deve ser feito. Para quê? Para preservar a integridade física do trabalhador, para que ele não se machuque ou até não perca a vida, né? Também, dentro desse campo da segurança, procurar eliminar ambientes que contenham agentes que possam fazer mal à saúde, que são os agentes insalubres, né? Então, o que obriga as empresas, enquanto não elimine essas condições insalubres, pague aos trabalhadores um adicional, que é chamado adicional de insalubridade. Também, dentro do campo dos direitos básicos de segurança, a questão dos agentes que causam perigo à vida das pessoas, né? Então, um exemplo, por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina, de combustíveis, há um risco ali de uma explosão ou de pegar fogo. Então, há periculosidade. Ou as pessoas que trabalham com energia elétrica, né, nessas redes, que podem também perder a vida por choque elétrico. Também é um outro agente periculoso. Então, ou a empresa consegue eliminar esse agente que pode pôr as pessoas em perigo, ou se não é possível, né, eliminar, como nos postos de gasolina ou quem trabalha em eletricidade, que essa empresa forneça aos trabalhadores equipamentos de proteção individual, né, equipamentos que ele vai usar individualmente para protegê-lo do risco, equipamentos de proteção coletiva, quer dizer que municiar o ambiente de trabalho de condições que também procurem evitar esse risco e, além disso, remunerar o trabalhador com um adicional, que é chamado de adicional de periculosidade. Então, retomando, né, com base na experiência histórica dessa relação de trabalho, foram criados então os direitos a uma jornada limitada, atualmente no Brasil de 8 horas, ao trabalhador poder ter descansos durante a jornada, entre as jornadas, durante a semana e durante o ano, porque se verificou que sem esses descansos, o que está em risco é a própria saúde do trabalhador, mas também o seu convívio com a família, com seus amigos, né?
porque o ser humano tem outras coisas para fazer além de trabalhar. Os direitos básicos que dizem respeito à segurança, né? Eliminar os riscos de machucar, de tirar a vida da pessoa. Então eu te falei para vocês de uma gama de direitos que procuram limitar o tempo de trabalho para preservar a saúde, uma gama de direitos que visa garantir a segurança na execução do trabalho. E existe uma outra gama de direitos que é garantir um mínimo de ganho ao trabalhador. Porque também na experiência lá do século XIX, como eu já disse para vocês, os trabalhadores ganhavam muito pouco, né, e quase não conseguiam com isso se alimentar. Então a ideia é criar um salário mínimo, quer dizer, um mínimo que uma pessoa deva ganhar no emprego para que ele tenha acesso através desse salário a uma cesta básica de subsistência, que é poder comprar comida, poder pagar um aluguel, poder garantir higiene, né, poder ter acesso à cultura. Então, criou-se assim um outro direito básico que se chama salário mínimo, né? E aonde é que estão esses direitos, né? Eu já falei de 3 gamas de direitos básicos: de descanso e limitação de jornada, de segurança na execução do trabalho e de remuneração. Esses direitos, no mundo que a gente vive hoje, eles estão na Constituição de cada país, no nosso caso a Constituição Federal de 1988, que principalmente em seu artigo 7º prevê vários direitos básicos que devem ser obedecidos independentemente da vontade de quem se relaciona, independentemente da vontade entre empregado e empregador. E também nas leis, que no caso do Brasil, os direitos básicos dos trabalhadores estão concentrados em um conjunto de normas chamado Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT, né? Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, que prevêem garantias mínimas para quem se emprega, estão previstos nesses documentos. E não só nesses documentos, porque a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, vai dizer o seguinte também, que o Brasil tem que respeitar aqueles direitos básicos que estão previstos em documentos internacionais, que são tratados que o Brasil adere. Então, principalmente Convenção da OIT, que é da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização que engloba vários países do mundo, criada lá em 1919, e que serve para justamente estabelecer esse conjunto de direitos básicos para o mundo inteiro, para os países que estão a ela vinculados, né? Então é isso. Quando a gente fala em direito básico, a gente tem que pensar nessas condições mínimas que, independentemente da vontade do empregado ou do empregador, devem ser garantidos, certo? Então, são direitos à limitação de jornada e descansos, direito à segurança no trabalho, direitos a uma remuneração mínima, e não só isso no plano individual, mas também direitos de se organizar coletivamente. O que quer dizer isso? De os trabalhadores poderem se reunir ou em sindicato, ou mesmo sem o sindicato, para que busquem estabelecer outros direitos mínimos para toda a classe do trabalhador. E quando a gente fala em direito mínimo, em direito básico, são aqueles direitos que o empregador não pode tirar, a não ser que haja, em certas ocasiões, uma autorização do trabalhador coletivamente organizado, né? Que são as chamadas normas coletivas. Então, tá aí, vivemos numa sociedade em que, para sobreviver, precisamos vender a força de trabalho, e a gente precisa, nessa venda de força de trabalho, pela experiência histórica que a gente viveu, ter direitos trabalhistas mínimos a serem respeitados, que preservem a nossa saúde, a nossa segurança, o nosso convívio com a família, o nosso convívio social, a nossa dignidade, né? Direitos básicos trabalhistas. E é esse recado que eu queria dar para vocês. Fico à disposição através da Matra para tirar dúvidas, e um grande abraço a todos.